Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês as origens da sociologia. Esse vídeo é a parte 1 sobre as origens da sociologia. Então vamos lá, vamos iniciar. Bom, a sociologia ela é uma ciência profundamente envolvida com a sociedade moderna. Então, a investigação sociológica, ela constitui um dos meios pelo qual a modernidade tomou consciência de si mesma. E o pai fundador desta ciência é Augusto Comte. Então, a sociologia ela é uma forma de conhecimento científico originada no século XIX. Então, como toda forma de conhecimento, ela reflete as preocupações e necessidades dos homens de seu tempo. Então, compreender o contexto no qual esta disciplina nasceu é um fator fundamental para se entender as suas características atuais. Então, o surgimento da sociologia está ligado a um duplo processo que envolve fatores históricos e fatores epistemológicos. Então, assim, do ponto de vista histórico-social, inúmeros elementos poderiam ser apontados como marcantes para o surgimento da sociologia. Porém, todavia, três acontecimentos costumam ser destacados como fundamentais para este processo. Porque eles afetaram diretamente as bases sociais da convivência humana. E ainda que de forma bastante esquemática, podemos dizer que esses acontecimentos são a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Revolução Científica. Então, o primeiro acontecimento é de ordem econômica. Os séculos XVIII e XIX presenciaram uma das mais intensas, rápidas e profundas transformações sociais que a história já vivenciou, que foi a Revolução Industrial. Então, com o surgimento das máquinas, alterou completamente as formas de interação humana, aumentando a produtividade e instaurando novas classes sociais, que foram a burguesia e o proletariado. Então, juntamente com as mudanças econômicas, vieram à tona fenômenos sociais radicalmente novos, como urbanização, aceleração do tempo, família nuclear, uma série de problemas sociais, proletarização, novas formas de pobreza e conflitos políticos. Então, neste mesmo período histórico, a Europa também tinha passado por um profundo abalo com a Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789. E este evento histórico foi um fenômeno da maior importância, porque com a queda da monarquia e a instauração do sufrágio eleitoral democrático, os direitos do homem e as noções de liberdade, igualdade e fraternidade foram um terremoto nas tradições políticas da Europa. E a Revolução Francesa, ela trouxe novos ideais políticos e inaugurou novas formas de organização do poder. Então, portanto, trata-se de um acontecimento de ordem política. E juntamente com a Revolução Francesa, consagrava-se também uma nova forma de pensar e entender filosoficamente o mundo, que foi o Iluminismo. Então, o Iluminismo foi, antes de tudo, um movimento intelectual que tinha como objetivo entender e organizar a sociedade a partir da razão. Então, filósofos como Voltaire, Rousseau, dentre outros, a razão era a luz que sepultaria as trevas, representadas sobretudo pela monarquia e pela religião. Então, esta transformação cultural já vinha ocorrendo há muito tempo, particularmente a partir do Renascimento, que foi no século XV. Então, assim, embora o Renascimento tenha sido mais forte no campo das artes, ele tinha como intenção geral colocar o homem no lugar de Deus. Então, o iluminismo tratou de acrescentar ao Renascimento o potencial da razão humana que levaria o homem à sua maturidade. Então, como diria mais tarde o filósofo Immanuel Kant,
Então, assim, o Renascimento e o Iluminismo são acontecimentos que afetaram a ordem cultural. E as revoluções industrial e francesa e o Iluminismo sintetizam historicamente o movimento de transição entre os períodos históricos da Idade Média e da Idade Contemporânea. Então, esse período alterou definitivamente os aspectos culturais, políticos e econômicos da sociedade e deu início ao quê? Ao quê? Deu início à estruturação do mundo no qual vivemos hoje. Então, a importância de Weber, Marx, Durkheim, está ligada ao fato de que eles foram alguns dos principais autores a responder às perguntas que assolavam os homens do século XIX e XX. Então, cada um deles formulou um conjunto de conceitos para explicar a mudança histórica que estava ocorrendo naquele período. Então, os clássicos da sociologia foram alguns dos grandes intérpretes de um mundo moderno. Eles nos ajudaram a entender que a modernidade implica em uma profunda ruptura com o passado, trazendo novas formas de organizar a produção e distribuir o poder e compreender a existência. Então, foi para explicar as diferenças de um mundo moderno com as sociedades do passado, bem como entender o motivo destas mudanças, que os primeiros teóricos da sociologia produziram suas obras. Então, cada um dos teóricos já mencionados, tinha sua interpretação sobre estes três problemas fundamentais. As características da sociedade tradicional, os fatores da mudança da sociedade, as características do mundo moderno. Então, a era moderna, permeada pelo clima de mudanças e incertezas, contrastava profundamente com a experiência social das sociedades anteriores. No período medieval, por exemplo, com o predomínio das concepções cristãs, o tempo e a sociedade eram vistos como algo fixo e imutável, reflexo de alguma forma da vontade do Deus Criador. Então, o conjunto de transformações geradas pelas revoluções industrial, francesa e pelo iluminismo precisava o quê? Precisava ser explicado e compreendido pela razão humana. Elas geravam a sensação de que o mundo estava em crise e de que algo precisava ser feito. Então, quais as causas destas transformações? Para onde elas apontam? De que modo elas alteram as formas de sociabilidade humana? O que fazer diante destes novos fatos? De que forma as forças sociais em luta podem se posicionar diante destes fenômenos? Então, a sociologia ela nasceu da consciência da intensidade das mudanças em curso e da necessidade de buscar respostas para as perguntas mencionadas. Em outros termos, a sociologia ela nasceu da constatação de que a ordem social moderna ela desorganizou as formas de convívio social, gerando problemas novos que reclamavam interpretações e soluções inovadoras. Então, poderíamos afirmar que a sociologia é uma ciência da crise, como argumenta Robert Nisbet. Então, em seu estudo das origens do pensamento sociológico, ele mostra como os principais conceitos da sociologia clássica são justamente noções que apontam para a busca de uma nova harmonia social. Então, a sociologia seria um empreendimento essencialmente conservador. Os pares conceituais que estruturaram a sociologia em sua fase inicial expressam claramente esta realidade. Comunidade, sociedade, autoridade, poder, status, classe, sagrado, profano, alienação, progresso. Então, quem discorda diretamente desta visão e propõe um entendimento diferente das origens da sociologia é Anthony, porque para ele a ideia de que a sociologia é uma ciência que busca restabelecer a harmonia social perdida é sustentada por uma série de pressupostos errôneos. Então, esta explicação estaria fundamentada em 4 mitos. O mito do problema da ordem, que a tarefa principal da sociologia seria resolver o problema colocado por Thomas Hobbes. Como é possível explicar que indivíduos eles vivam em sociedade sem entrar em um conflito permanente? O mito das origens conservadoras da sociologia, que trata-se da ideia de que a sociologia ela deriva dos autores conservadores do século XVIII.
que se opunham à Revolução Francesa e às conquistas de um mundo moderno. O mito da grande cisão, que Anthony também nega a ideia de que os fundadores da sociologia estivessem preocupados com a visão global da sociedade, enquanto seus continuadores procuraram dar mais destaque às pesquisas sobre temas específicos. O mito da divisão entre integração e coerção. Então, refuta-se também a ideia de que a sociologia, desde as suas origens, está dividida entre uma corrente fundamentada na ideia da integração e da harmonia social, contra outra corrente fundamentada na ideia da coerção e do conflito social, cujos principais representantes seriam Durkheim e Marx, respectivamente. Então, embora Robert Nisbet e Anthony, eles tenham visões diferentes sobre o papel da crise social dos séculos XVIII e XIX no processo de gênese da sociologia, ambas as reflexões nos mostram a importância dos acontecimentos sociais daquele período para a formação de uma ciência dos fenômenos sociais. Então, o surgimento de um novo tipo de sociedade por si só, ela não é suficiente para explicar a origem da sociologia. As transformações sociais acima descritas também poderiam ser explicadas usando-se a forma tradicional de pensar disponível naquele momento histórico, a filosofia política. Então, logo, para entender a gênese da sociologia, precisamos explicar sua ligação com a mudança de consciência, ou seja, o surgimento de novos métodos de interpretação da realidade, tanto da natureza como da sociedade. Então, temos que considerar, portanto, os fatores epistemológicos, pois a elaboração da ciência sociológica resulta também de uma nova constelação no campo do saber e do conhecimento. Então, a tentativa de explicar o mundo de forma exclusivamente lógico-racional, ele tem suas origens na Grécia, no século VI a.C., com a famosa afirmação de Tales de Mileto, de que tudo é água. Então, este pensador ele é considerado fundador da filosofia, que se caracteriza pela tarefa de explicar os fatos ou fenômenos do mundo, utilizando-se unicamente do pensamento racional, baseando-se em argumentos e na lógica, e não em mitos, crenças e tradições. E a filosofia ela foi a forma de conhecimento predominante no mundo intelectual ocidental durante a Idade Antiga e a Idade Média. Todavia, a partir da modernidade, a história do pensamento ocidental ele sofre uma nova reviravolta com o surgimento da ciência moderna. E, no decorrer do século XVI, estudiosos como Francis Bacon, Galileu Galilei, Copérnico, Isaac Newton, eles buscavam explicar a realidade de forma radicalmente nova, aprofundando e ao mesmo tempo que, superando o projeto racional da filosofia, eles criaram a base da ciência moderna, o método experimental. Então, é exatamente por este aspecto que a ciência ela distingue-se da filosofia. Porque, embora ambas sejam formas racionais de explicar o mundo, somente pode ser considerada ciência aquela forma de conhecimento que busca conduzir sua investigação utilizando-se de testes empíricos para comprovar a veracidade ou falsidade de suas teorias. Então, sem entrar em maiores aprofundamentos, podemos dizer que a ciência ela define-se genericamente pelos seguintes procedimentos: observação sistemática dos fenômenos, construção de hipóteses, experimentação, generalização dos resultados da investigação. Então, a utilização dos métodos científicos para o estudo da vida social sempre provocou polêmicas. Então, o Wolff, ao estudar a origem da sociologia, ele mostra como esta disciplina pode ser considerada como uma terceira cultura, situada entre o rigor metodológico das frias e exatas ciências naturais e os requintes artísticos e estilísticos da literatura. Então, em seu estudo, o Wolff ele nos mostra como a sociologia foi se formando em diálogo com a literatura, pois os grandes literatos também estavam preocupados com os problemas da vida social. Então, basta pensar na importância de quem? De Victor Hugo, para entender os problemas sociais da França do século XIX, por exemplo. Então, na visão de Wolff, na França e na Inglaterra, a sociologia ela tomou uma distância maior da literatura,
aproximando-se do ideal de rigor científico típico das ciências naturais. E já na Alemanha, como a sociologia ela estava mais próxima da literatura, prevaleceu uma preocupação maior quanto ao estilo e à sensibilidade. Então, dada a sua proximidade com a literatura, os pensadores alemães sempre estiveram mais preocupados em mostrar as diferenças entre as ciências sociais e as ciências exatas do que os estudiosos ingleses e franceses. Então, entender o que é a ciência e o que ela significou em termos de mudanças na forma de pensar é fundamental para compreender o surgimento da ciência sociológica. Então, não foram apenas fatos novos que deram origem à sociologia. Foi também uma nova maneira de pensar estes fatos, a aplicação dos princípios científicos ao estudo da vida social. Então, a sociologia ela é uma ciência que surge apenas no século XIX, e seu surgimento recente poderia nos dar a ingênua impressão de que até aquela época os intelectuais não estavam preocupados com a reflexão sobre a vida social e coletiva. Então, no entanto, naquele momento histórico, as questões que diziam respeito ao que hoje chamamos de sociedade eram pensadas sob a ótica da filosofia, particularmente da filosofia política. Então, ao aplicar os princípios da ciência ao estudo dos fenômenos sociais, os intelectuais eles mudaram a maneira de explicar a própria vida social. Então, na visão dos fundadores da sociologia, os fenômenos que caracterizavam a modernidade, sejam no aspecto econômico, político ou cultural, não podiam mais ser explicados a partir de uma visão filosófica do mundo. Sustentavam que era preciso partir do método experimental e da observação da realidade empírica, e é a partir deste esforço que surgiu a sociologia. Então, para compreender a radicalidade desta mudança, vale a pena comparar a sociologia com a sua antecessora, para destacar em que medida ela retoma e, ao mesmo tempo, modifica a maneira de pensar a vida coletiva que era própria da filosofia política. E retomando a história do pensamento filosófico, podemos identificar na filosofia política dois momentos fundamentais. O primeiro está ligado ao mundo grego e ao surgimento das teorias políticas de Platão e Aristóteles. O segundo está ligado ao início da era moderna e é representado pelas teorias do contrato social de Hobbes e de Locke e Rousseau. E conforme mostra a análise de Norberto Bobbio, em cada um dos períodos assinalados podemos localizar duas formas de pensar a realidade política, que podem ser representadas pelos nomes de Aristóteles e Hobbes. Então, o paradigma aristotélico e o paradigma hobbesiano nos apresentam formas distintas para explicar os seguintes elementos do poder político: sua origem, natureza, estrutura, finalidade, fundamento, legitimidade. Então, com o surgimento da sociologia, ela representa uma terceira onda na história do pensamento social. Então, diante do quadro de transformações da modernidade, a sociologia ela retoma os temas da filosofia política, mas busca substituir as questões tradicionais desta forma de pensamento por um novo olhar sobre o mundo humano. Então, com o surgimento da sociologia, as questões da filosofia política são retomadas e ampliadas, pois ela opera um deslocamento tanto no objeto quanto no método da reflexão política. Então, não se trata mais de se referir apenas ao fenômeno do poder político, como se fazia até então. O pensamento deveria deslocar-se para além da polis ou mesmo do Estado, como fizeram os autores da filosofia até aquele momento. O que os estudiosos da sociologia desejavam é que esta nova ciência abarcasse todos os fenômenos sociais, incluindo a ordem econômica, política e cultural em um único conjunto que pudesse ser estudado com o auxílio do método experimental. Então, é desta forma que nasce a ciência do social. Então, importantes indicações para refletir sobre o processo de formação da sociologia nos são fornecidas pelas investigações de Michel Foucault, no livro As Palavras e as Coisas, do ano de 1966. Este autor ele demonstra que as ciências humanas representam uma nova fase na organização dos conhecimentos e dos saberes. Estas diferentes configurações do saber são chamadas por Foucault de epistemes, e o objetivo da obra em questão
é buscar a arqueologia, quer dizer, a estrutura que torna possível que o homem seja sujeito de uma reflexão. Foucault está em busca da possibilidade das próprias ciências humanas. Então, com base nesta orientação, ele mostra que, nos séculos XVI e XVII, o domínio da vida, da fala e do trabalho era estudado pela gramática geral, pela análise das riquezas e pela história natural. Então, nos séculos XVIII e XIX, estas áreas de conhecimento são substituídas, respectivamente, pela filologia, economia política e pela biologia. Então, estas disciplinas adotaram os procedimentos científicos como modelo de análise e abandonaram as formas tradicionais de conhecimento. Então, foi desta forma que se firmou a ideia de que somente seria válido aquele conhecimento sobre o homem que adotasse o status de ciência. Então, é a partir deste processo que nasce, então, as ciências humanas. O trabalho de Foucault é importante porque destaca que a formação da sociologia não pode ser pensada de forma evolutiva, como se esta ciência fosse o coroamento de um processo de desenvolvimento já contido na filosofia política. Então, desta forma, não faz sentido chamarmos os filósofos de precursores da sociologia. Então, com base em Michel Foucault, esta visão evolucionista pode ser substituída por uma abordagem que ressalte a descontinuidade das ciências humanas em relação às formas de pensamento que existiu anteriormente. Bom, eu vou pausar essa parte 1 agora, porque realmente fala sobre as origens da sociologia. É um vídeo bem longo, então assim, essa parte 1 eu paro aqui e depois aí eu venho trazendo a definição, né? A sociologia como teoria da modernidade, a fundação, que foi Augusto Comte e muito mais. Então, bom, a parte 1 do vídeo é esse, sobre as origens da sociologia. Haverá a parte 2 com o restante da explicação. Se não der, eu ainda vou fazer a parte 3. Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Vão ficar assim em 2 ou 3 vídeos, mas eu quero que fique tudo muito bem definido e tudo muito bem explicado. Depois eu venho trazendo mais outros vídeos. Já estou preparando vídeos sobre a Revolução Francesa. Vou preparar vídeos falando sobre Marx, sobre Weber, sobre Augusto Comte e muitas outras coisas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte 1 do vídeo, explicando as origens da sociologia. Se vocês gostaram, deixem seu like. Não esqueçam de escrever um comentário e o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. É isso, um forte abraço, muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo.